Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. E FIEP, pelo futuro da indústria. Olá, estamos no ar com Gente Negócios pela Rede Meio Norte de Comunicação. Hoje temos uma live, uma entrevista muito especial. Durante bastante tempo, nós sabemos aí que os empresários do Piauí têm passado por momentos delicados, difíceis. Estamos aí em um processo em muitos estados da federação em que a economia vem em uma reabertura dentro das possibilidades, né, de cada situação local. E temos no Piauí grupos empresariais que ainda passam, né, por esse período de readaptação pós-pandemia, com todas as adversidades, e ainda sustentados no trabalho do dia a dia ou mobilizados dentro de decretos que existem nos estados, nos municípios. Então, hoje nós vamos falar especificamente do trabalho de um grupo que tem aí muitas décadas de atuação no mercado brasileiro. Nós vamos falar sobre o Grupo Claudino. O Grupo Claudino que recentemente o estado do Piauí e outros estados da federação estão em pesar com a perda deste grande empresário, um grande nome da economia nacional, João Claudino Fernandes. Um empresário que fez história no Brasil, um homem que começou a trabalhar com 8 anos de idade, como ele me disse em uma entrevista, vendendo leite na feira. E que o maior presente que teve em sua vida foi ganhar uma bicicleta usada ainda na infância. Foi uma das entrevistas que mais me marcou na minha história profissional. Fico, inclusive, emocionada de falar sobre isso, porque o seu João, como é conhecido publicamente no estado do Piauí, sempre foi um empresário muito simples, muito adaptado às comunidades, aos seus colaboradores em geral, e no partido nos deixou ter muito pouco tempo. Diante disso tudo, dessa catástrofe mundial que vivemos, eu tentei contato com o Grupo Claudino, que esse período todo tem socorrido muita gente, nós sabemos, nos bastidores, cuidado muito dos seus colaboradores, tentado apaziguar ânimos no meio empresarial. E eu tentei esse contato para conseguir uma entrevista com uma mulher, uma empresária, que está à frente do Grupo Claudino, que é a empresária Cláudia Claudino, com quem eu bato esse papo a partir de agora. Empresária, muito prazer e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Virgínia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouco da experiência neste momento tão delicado. Verdade, né? Um momento delicado, empresária. E aí eu queria começar falando inicialmente desse momento delicado que nós vivemos, porque nós sabemos que, como eu falei, os empresários, a senhora atua em vários estados da federação, mas tem residência no estado do Piauí. Isso aí desse corpo a corpo entre os empresários são todos muito conhecidos, amigos, parceiros, enfim, no sentido de tentar amenizar tudo isso junto às comunidades, junto à economia local. Eu gostaria de saber como é que foi para o Grupo Claudino o impacto inicial, os primeiros instantes, os primeiros dias da pandemia. Pois é, Virgínia, como você disse aí, de repente nós nos deparamos com uma situação dessa, em que estávamos de frente com a pandemia ligada à saúde, à economia, e a nossa família em particular também nós tivemos, a partir do nosso pai, né? Essa pessoa que não representa somente o João Claudino pai, mas para muitos, né? Então, assim, momentos muito difíceis que nós tivemos que correr, mas ao mesmo tempo nós tivemos que parar um pouco e pensar naquilo que a gente precisava fazer nesse momento. E eu me recordo, dias antes da partida do meu pai, quando eu chegava lá na casa dele para passar momentos com ele, aí ele dizia: estão falando muito nesse vírus, nesse negócio, está todo mundo aí correndo, mas vai dar certo e nós vamos superar. Então, papai, ele sempre se colocou diante de todos os momentos de crise, mas
sempre esperançoso e acreditando que mais uma vez a gente iria superar. Nesse momento é um momento diferente, uma superação diferente, mas que nós estamos aqui na luta, enfrentando tudo que a gente precisa enfrentar, certo? Para que a gente possa superar, como ele disse, sendo que eu vejo que além dos deveres internos que nós precisávamos fazer, os cuidados, um momento da gente olhar para o próximo, tá? Olhar para a coletividade e ver de que forma a gente poderia ajudar para que outras pessoas também pudessem e possam, porque ainda estamos enfrentando, superar esse momento. Porque cumprir o isolamento, ficar em casa, não só resolve, mas precisamos saber com que condições as pessoas iriam ficar em casa. Que contrapartida nós poderíamos dar, ajudar de alguma forma para que essas pessoas permanecessem em casa. E aqueles que nem casa tinham ou têm para ficar, como a gente poderia ajudar? Então, foi sempre nesse pensamento que nós estamos conduzindo esse tempo todo. Nós já estamos aí com quase 120 dias, completando os 120 dias, né, de isolamento. Então, assim, cada dia tem sido uma luta sendo travada, porque cada dia nós enfrentamos desafios. Não está fácil, não. E a gente tem visto, empresária, uma situação de fechamento de empresas, algumas sucumbindo sem ter sequer chance realmente de resistir, outras que devem fechar e nunca mais voltarão a existir. Falência em massa, em série no Brasil. E eu gostaria de saber como é que a senhora analisa esses 4 meses de fechamento da economia. Se a senhora acha que houve falta de planejamento, que o planejamento não foi ideal, que a economia, por exemplo, no estado do Piauí, onde a senhora tem uma operação muito forte, né? Deixa eu ver, a senhora tem no Ceará, tem no Tocantins, não é isso? No Piauí, Pernambuco e no Maranhão e na Bahia, Exato. Não é isso? Então, assim... E aí, porque a senhora tem a experiência já de outras regiões do Brasil, a senhora acha que o momento já era de uma retomada, por exemplo, no Piauí, como eu falei, onde a senhora tem uma operação muito forte? Veja bem, a gente vinha de anos passados, assim, muito difíceis, já vivendo uma crise, né? Então, estávamos todos na expectativa de que 2020 seria uma retomada desse crescimento. Sim. Então, eu acredito que muitos nos seus negócios também estavam acreditando, investindo no crescimento dos seus negócios, já esperando uma demanda melhor. E, de repente, nós nos deparamos exatamente com esse momento. Para a gente, como março, a gente já vinha se preparando até na expectativa dos Dias das Mães, logo em seguida o aniversário Paraíba, a gente já vinha num trabalho crescente, até de contratação de novos colaboradores. E, de repente, nós tivemos que não somente parar, mas ter que reduzir um pouco essa operação. Tentamos manter o máximo possível aqueles e para evitar grandes demissões e tudo. Mas chega uma hora que realmente nós precisamos fazer o dever de casa para que a gente possa ter uma retomada neste nosso processo. Como nós temos lojas em vários estados, o que é que aconteceu? Alguns estados já permitiram que a reabertura das lojas acontecessem até no final do mês de abril. Então, ao longo desse tempo, as lojas vêm sendo gradativamente abertas, tá?
o Piauí será o último estado onde nós temos lojas, que nós reabriremos as nossas lojas para os nossos clientes. Mas eu acho que cada um, dentro da sua análise, cada autoridade, dentro da sua análise, tem a responsabilidade de avaliar e de fazer a liberação diante do quadro de cada cidade. Só que nós, como eu disse, temos uma pandemia da saúde, mas temos também uma pandemia econômica. Muitos não suportaram, já fecharam seus negócios, que é lamentável. Por quê? Porque eu vejo o estado do Piauí, aqui onde meu pai escolheu para que estabelecêssemos não só a nossa residência, mas a matriz do grupo, um estado assim muito produtivo, de pessoas trabalhadoras, enfim. Eu fico triste e, ao mesmo tempo, imaginando uma forma que a gente possa ajudar a essas pessoas que tiveram que interromper o seu negócio para que elas não percam a sua esperança e que, de alguma outra forma, continuem a desenvolver o seu trabalho, a desenvolver a sua vocação. Compreendo. Empresária, diante do quadro que se vê hoje, a senhora acredita que, pelos números que se acompanham de Covid, de contaminação, pelo pior que se imagina que já passou, por exemplo, no estado do Piauí, a economia já poderia ser flexibilizada de uma forma mais ampla ou não? Eu acho assim, eu acho que uma conversa com todas as classes empresariais, eu sempre defendo que o diálogo é a melhor forma de se encontrar uma solução para tudo. Então, essa proximidade com a classe empresarial, do comércio, da indústria, seria uma forma de realmente encontrar a solução para que não houvesse um prolongamento maior dessa retomada, porque realmente fica aquela história, estica o elástico no máximo e aí chega uma hora que ninguém aguenta, porque seja o grande, o médio e o pequeno, todos têm as suas responsabilidades nas proporções. Se uma empresa é grande, tem tudo proporcional ao seu tamanho. Então, chega uma hora que realmente fica muito difícil suportar aquela situação. Compreendo. A senhora acha que o empresariado poderia ser mais ouvido e contribuir para que a abertura fosse mais breve diante da situação de calamidade das empresas, é isso? Eu acho. Inclusive, na entrevista que você fez com a Luísa Trajano, ela disse, e eu concordo com ela, no sentido de que esse é um momento de união, de estarmos todos juntos, não importa o lado ou a bandeira que cada um defenda. Então, esse é um momento, como eu disse, de olhar para o próximo, de dizer, estamos no mesmo barco, defendemos a bandeira do estado do Piauí e estamos juntos para que tudo dê certo. Então, é um momento de diálogo, é um momento de aproximação, de cada um colocar as suas necessidades, as suas prioridades, enfim, e de dizer a contrapartida onde cada um pode se ajudar. Compreendo. Empresária, o Grupo Claudino tem aí, no caso, eu vou falar alguns números, alguma diferença, a empresária me corrige. 11 empresas, né, de vários segmentos, o vestuário, construção civil e, como eu falei, a atuação em todos esses estados da federação. E nessas décadas todas, né, poucos grupos empresariais no Brasil têm mais de meio século, né? São 62 anos de Grupo Claudino. Meio século de atuação no Brasil. Historicamente, se construiu dentro do Grupo Claudino a cultura humanizada de assistência permanente a colaboradores, de sustentabilidade, de incentivo à economia, de zelo social nas comunidades onde atua.
e de empregabilidade em massa. Como é que foi chegar um momento em que se precisou demitir? É muito triste, sabe, Virgínia, porque, como você disse, o Grupo Claudina, ele tem toda a sua história sempre crescer e gerar emprego e renda, levar o estado do Piauí, Brasil afora, com as nossas lojas, com as nossas indústrias, com o nosso trabalho. Então, de repente, a gente está nessa situação onde a gente precise realmente demitir um número tão considerável como esse, tá? Mas eu sempre tenho colocado, logo que iniciou esse momento, eu procurei fazer reuniões virtuais com todos os nossos gerentes, e nessas reuniões eu coloco o seguinte, que falar para esses que estão sendo desligados, que estão deixando as portas abertas e que logo que a economia venha a apresentar uma reação, uma melhora, que eles tenham o Armazém Paraíba, tenham as nossas empresas como aquele que foi só uma questão de momento a saída dele, tá certo? Porque a gente acredita que, claro, diante de um outro normal, como a gente vem se falando, mas eu acredito que as coisas vão melhorar com certeza. E hoje já se inicia uma esperança em nossas vidas, que são os testes das vacinas que foram desenvolvidas tanto pela China como por Oxford, que estão sendo testadas aí. Então, Deus permitindo que este seja o momento de que realmente dê certo a vacina, não que a gente tenha que relaxar nos cuidados, os cuidados eu acho que devemos permanecer, mas nos dará outro ânimo para que a gente acredite que a economia venha a reagir. E aí, empresária, passado esse susto inicial e as coisas começando a ter essa nova normalidade, se analisou o posicionamento de muitos grupos empresariais no Brasil. E como eu falei no início, você sabe que nos bastidores o Grupo Claudina teve atuação desse zelo, desse cuidado com colaboradores e com a sociedade. Quais foram as medidas adotadas nesse início, nesse momento de surto coletivo, de histeria, de medo e de pavor das pessoas, no início mesmo da pandemia? Como foi que o grupo resolveu enfrentar a situação e qual foi a contribuição? Olha, desde o início, Virgínia, nós tivemos a iniciativa primeira de partir para a educação. Educar no sentido de mostrar para todos os nossos colaboradores o que é que nós estávamos enfrentando. Como é que o vírus se apresentava, de que forma a gente precisava se proteger e como a gente deveria fazer para não sermos contaminados e também não sermos agente de transmissão do mesmo. Então, internamente, nós procuramos fazer grupos onde a nossa médica informava a todos eles, mostrando, não só falando, mostrando, exemplificando todas as medidas de cuidado que a gente precisava ter. Procuramos fazer materiais gráficos para enviar para todas as lojas, enfim, tivemos o cuidado da educação e, ao mesmo tempo, expandir a consciência de todos, porque eu acredito que uma vez o nosso colaborador estando consciente do que é esse momento, ele levaria também para a sua família e para os seus vizinhos. Então, assim, ele estava divulgando tudo aquilo, certo? Então, assim, teve todo aquele momento de parada total, todo mundo em casa, mas
nós não paramos. Quero até dizer para você que todo esse período, eu pessoalmente, eu não parei nem um minuto. Por quê? Porque diante dessa situação, nós vimos também a necessidade de continuarmos o nosso trabalho na Guadalajara na produção de EPIs para os nossos profissionais de saúde. E naquele momento, nós tivemos parcerias, inclusive com a Fundação Municipal de Saúde, com o projeto Pense Piauí, com outros profissionais que fizeram grupos e nos procuraram. Esses órgãos, essas pessoas, eles traziam através de doação o TNT, que não é um tecido normal da nossa fabricação, e através desse TNT nós doamos o nosso trabalho para fabricar máscaras e os jalecos para os nossos profissionais de saúde. Ainda hoje nós continuamos esse trabalho. Então, assim, foi um trabalho assim, como se diz, no primeiro momento, na conscientização dos nossos colaboradores, nos cuidados de cada um, até como ficar em casa. E aos poucos que nós tivemos a necessidade do retorno de alguns deles, sempre tendo cuidado na verificação de como eles estavam, como eles estão retornando, se teve contato com alguém que foi positivado, a questão da alimentação, enfim, todos os cuidados que o protocolo determina que a gente tenha, fazendo o exame para saber se tinha algum positivado ou não. Então, enfim, todos os cuidados nós estamos tendo desde o início da pandemia. Tá? Então, eu digo a você que em muitos momentos eu penso que este vírus, esse momento, é um momento de Deus, porque até hoje eu não encontro assim uma definição maior do que ele que sabe. Porque eu mesma tenho amigas médicas, algumas que estiveram na linha de frente do combate e não se contaminaram. E outras que permaneceram em casa e se contaminaram. Então, assim, eu me considero uma protegida de Deus nesse sentido, porque tive contato com pessoas. A minha filha que trabalha comigo, que nós estamos diariamente, ela teve, o marido teve. E eu digo, Deus está me protegendo no sentido de que até hoje eu ainda não contraí o Covid, certo? Então, assim, compreendo. Eu sou muito nessa linha, tá? Mas continuamos com todos os protocolos, todos os cuidados para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Muito bem. Empresária, nós sabemos que por ser um dos maiores varejistas do país, o grupo tem essa responsabilidade toda que nós dissemos até agora. Imagina, agora já falando um pouco da sua trajetória empresarial, e com um pai que sempre teve, e por ser mulher, alguns desafios podem ter aparecido na sua trajetória durante esse percurso todo até aqui. E como é que foi começar na vida empresarial, tendo João Claudino Fernandes como exemplo, um mundo de, entre aspas, oportunidades, mas ao mesmo tempo de desafios pela frente? Como é que foi o início da sua trajetória nos negócios? Com que idade? Eu falei aqui que seu pai declarou para mim que começou com 8 anos de idade vendendo leite na feira, era uma outra realidade. Um homem que vinha de uma família, uma criança que vinha de uma família muito humilde. E quando a senhora ingressou nos negócios, já existia essa fortaleza que é o Grupo Claudino, um dos maiores varejistas do país. Como é que foi esse início?
essas dificuldades e desafios? Desde cedo eu participava da venda, participava do depósito, do atendimento, da conferência. Tem até uma história que marcou um pouco a minha vida, o quanto isso é importante, que ainda na época do Paraíba Jockey, lá no P-Center, e aí um dia eu estava na conferência embalando um produto de uma cliente para presente, e aí depois essa cliente retornou em outro momento. Ela não sabia meu nome, mas ela queria falar com aquela moça que tinha um enfeite na cabeça e que tinha atendido a ela tão bem que ela gostaria de voltar a falar. E era eu que tinha atendido essa cliente. Então, assim, eu sempre gostei de ter realmente a experiência, viver essa experiência. Por quê? Porque a gente tendo a experiência, a gente tem como até analisar os processos que a gente precisa melhorar. Então, ainda hoje é o meu dia. Eu percorro as lojas sempre quando estamos fazendo alguma melhoria nas lojas, todos os projetos, eu participo efetivamente de tudo aquilo que eu planejo, que eu desenvolvo. Na fábrica, na Guadalajara, eu sempre estou presente dentro da linha de produção, em todos os setores, porque eu acredito que a gente, tendo esse olhar, a gente tem como contribuir para melhorar. Agora, uma coisa muito importante, Virgínia, é que o quanto as pessoas são importantes na vida da gente, é que eu sou uma eterna aprendiz. Tenho toda a minha gratidão a todas as pessoas que ao longo da minha trajetória de vida e profissional passaram e continuam passando na minha vida, porque cada uma me ensina uma coisa diferente. E com elas, das mais simples, eu tenho a oportunidade sempre de aprender. Claro que eu tive aqueles mestres que no início da minha vida profissional sempre me mostraram através da sua experiência. Papai, tio Valdeci, outros diretores da empresa, e um aqui eu até ressalvo, porque sempre que eu o encontro, eu digo que ele foi meu mestre, é o senhor Severino Ramos Brasil, que desde o início ele esteve ali, até porque ele me conhece desde criança. Então, assim, as pessoas são aquelas que no dia a dia me ensinam, porque eu me considero uma eterna aprendiz. É isso, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, não sai daí, já já a gente volta. A ITT.net, a maior provedora de internet do Piauí, lança seu mais novo e exclusivo produto, a ITT Play. A ITT Play é a fibra ótica e plataforma streaming. Assista os melhores canais da TV aberta e fechada com a qualidade de sinal que só a ITT Play TV tem. E na nova plataforma de streaming, ITT Play, você assiste a séries e filmes exclusivos, quando e onde quiser. Assine agora acessando ittplay.com.br. O melhor do cinema na palma da mão. ITT Play. Assine já. Acompanhe conosco o vídeo ITT Play Streaming. A ITT Play tem filmes e séries para toda a família assistir em diversos aparelhos. Com uma conta ITT Play, você pode criar até 5 perfis. Cada perfil recebe sugestões personalizadas, conforme os filmes e séries que são assistidos. É só assistir o que gosta. E a ITT Play vai encontrar mais conteúdos semelhantes para você. Não é assinante ITT Play? Visite ittplay.com.br e assine já.
Com quase 2 décadas no mercado, a Predial, a administradora de condomínios, oferece soluções tecnológicas e inovadoras para atender os condomínios que administra. A Predial conta com pacotes de serviços completos, plataformas digitais, uma equipe multifuncional capacitada para atender com consultores à disposição. Tudo para facilitar a gestão do seu condomínio. Saiba mais acessando www.predialadm.com.br ou ligando e falando com nossos consultores DDD 86-3133-5000. Predial, a sua administradora de condomínios. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. A partir de hoje, você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Vem comigo e vamos conhecer o projeto Casas e Jardins. E quem vai contar sobre o Casas e Jardins é o nosso amigo Nogueira. Entra, Nogueira, e conta pra gente que projeto inovador é esse. O Casas e Jardins é um projeto de casas assinado pelo arquiteto Júlio Medeiros, com casas que têm 2, 3, até 4 suítes. São 10 modelos de casas para você escolher a sua. E a localização do Casas e Jardins? Está localizado no Aldebaran Leste, um dos melhores condomínios da cidade. No Casas e Jardins, você escolhe o seu terreno no Aldebaran Leste e o modelo de casa que combina mais com você. E olha só, presta atenção, tem casas a partir de R$249 mil. Você não entendeu errado, são casas a partir de R$249 mil. Nogueira, e como o cliente pode financiar essas casas? O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal com entrada de somente 20%, podendo ser parcelado também em até 12 vezes. É isso mesmo, em até 12 vezes. E o sinal, somente R$15 mil. Olha só, com R$15 mil de sinal, você pode ter uma casa no Aldebaran Leste. E quanto tempo para entregar as casas? A entrega é em tempo recorde. São apenas 12 meses da assinatura do contrato com a Caixa Econômica. Já pensou? No ano que vem, você já pode estar de casa nova no Aldebaran Leste. Vamos ver o VT em seguida. Você tá sabendo que agora todo mundo quer casa, né? A Projetar apresenta o Casas e Jardins. Localizado na Aldebaran Leste, são 10 modelos de plantas de casa com até 4 suítes para você escolher a sua. A Projetar facilita tudo. Aprova o projeto, agiliza o financiamento junto à Caixa, realiza a obra e entrega a casa prontinha para você morar em apenas 12 meses. Venha para o Casas e Jardins. Vendas Vega Imobiliária. Ah, é? E onde você pode comprar uma casa do projeto Casas e Jardins? Vendas é com a Vega Imobiliária. Anota o WhatsApp 99427-3721. Vou repetir, 99427-3721. Já reparou que a pandemia aproximou pais e filhos? De repente, você está com o rosto pintado, pagando um mico na rede social, dançando ao lado da filha todo fantasiado ou levando goleada do filhão no videogame. Até na reunião do pai o filho aparece. E olha, sabe quem tá junto nesses momentos? A iByte, levando a melhor TV para vocês assistirem lives, som para vocês dançarem juntos, smartphones, notebooks e muito mais para aproximar vocês. Acesse byte.com.br, ligue ou mande mensagem no 4025.000 que a iByte entrega na sua casa com toda a segurança. Ou, se preferir, receba o seu produto no drive-thru da loja iByte do Teresina Shopping. A iByte é mais que tecnologia, é conexão de pai para filho. Pelo que a senhora descreve na sua história toda,
E nesses anos de trabalho, a senhora é uma liderança que está à frente dos negócios e na linha de frente, né? E acompanha o dia a dia do seu grupo muito de perto, com os outros diretores, os seus irmãos. Sabemos que é um grupo que tem uma gestão familiar organizada, técnica, mas sabemos que dentro desse contexto nós estamos falando com uma mulher. Eu gostaria que a senhora analisasse, falou da minha entrevista com a Luiza Helena Trajano, né? E de como o Magazine Luiza se colocou à frente com o e-commerce agora em todo esse propósito que foi a assertividade de se trabalhar anteriormente com o e-commerce e acertar de forma ágil agora nesse período da pandemia. Mas sabemos que por trás de tudo isso que aconteceu, tem lá uma mulher que é a empresária Luiza Helena Trajano. Como é que a senhora enxerga esse protagonismo, esse papel da mulher nessa sociedade pós-pandemia? Virgínia, eu quero analisar até a participação da mulher em um contexto geral, que eu digo o seguinte, que para o Grupo Claudino, a mulher mais importante que nós tivemos até hoje foi a nossa mãe. Porque a nossa mãe, ela assumiu o que é de mais importante, que foi a família, a educação de todos nós. Papai confiou a ela não só a gestão da casa, mas a educação dos filhos. E ela fez isso muito bem, com toda a sua excelência, com todo o seu amor e dedicação, chegando ao ponto que ela dizia sempre para nós, João precisa ter a cabeça tranquila para os negócios, porque muitas pessoas dependem dele. Então, eu não quero que ele tenha aborrecimento aqui na casa e com vocês. E depois que nós fomos crescendo, cada um já assumindo a nossa posição profissional, ela passou, de uma certa forma, até participar do dia a dia da empresa, sempre presente nas lojas e sempre dando a sua posição, a sua visão, certo? Então, assim, a participação da mulher começou, no Grupo Claudino, começou por mamãe, como também tia Rivone, esposa de tio Valdeci. E eu via, tanto no exemplo de papai, no trabalho, como na determinação, na força da mulher, que mamãe mostrava para a gente. Eu sabia que eu tinha muito a enfrentar, porque pela estrutura da nossa sociedade, que é uma sociedade machista, que ainda vê a mulher assim um pouco frágil e tudo dá certo para algumas áreas, não dá certo para outras. Mas eu quero dizer, Virgínia, que eu nunca me prendi a isso. Mas eu sabia que eu tinha que me doar mais. É tanto que em algum momento da minha vida, eu cheguei a trabalhar de 7 da manhã às 9 da noite. Quando a minha filha mais nova nasceu, em 1993, ela nasceu com um mês, eu voltei a trabalhar e eu montei ao lado da minha sala um berçário. Eu coloquei um berço e ela passava o dia comigo lá. Durante 6 meses eu levava ela para o meu trabalho, porque amamentava. Então, assim, eu nunca medi nada, esforços para realmente eu me realizar. Eu fazia isso pela minha realização. E tudo que eu estava fazendo estava crescendo, estava dando certo. Então, tudo isso me movia. E como eu lhe digo, eu nunca me deparei com nenhuma situação. Eu acho que eu fui acolhida no sentido assim, fui vista pelo que eu estava realizando, pelo meu trabalho. Então, respeito à autoridade foi conquistada pelo trabalho que eu realizei e que eu realizo até hoje. Muito bem. Empresária, agora nós temos, falando de economia em geral, de projetos
daqui para frente, porque a gente tem aí um cenário de muitas indefinições ainda, nós temos um cenário aí de interrogações em massa, e aí nesse momento eu imagino que os grupos se reestruturaram, não foi algo apenas de vamos demitir, vamos enxugar, esse momento inclusive já passou, né? O momento foi mesmo de testar novas fórmulas e pensar em um futuro com uma nova realidade que se formou e que ainda vem muita coisa diferente pela frente. Dentro desse contexto, o que tem de projeto para o Grupo Claudino daqui para frente, além de nós sabermos enfrentar a crise, debelar problemas, cada dia se derruba um leão novo, mas o que vem pela frente de projeto que a gente pode falar que poderíamos revelar ou não, o que tem em andamento? Virgínia, todo esse momento que nós passamos no isolamento, como ele disse, nós não paramos, e dentre esse tempo foi exatamente revendo tudo aquilo que havíamos planejado antes da pandemia e o que é que a gente pode fazer com tudo aquilo que a gente tinha planejado. Expansão de lojas e tudo, então todo esse é um momento agora de cautela, de esperar como é que a economia vai reagir. Eu acho que ela vai acontecer de forma gradual, até porque nós estaremos diante de um novo consumidor, um consumidor que ele ainda vai ter um certo receio de sair assim com muita tranquilidade às compras, ele vai ter a sua cautela, vai ser mais assertivo no sentido de ir até a loja, mais focado naquilo que realmente ele está precisando, aquele passeio pela loja, olhar a vitrine, eu acho que isso vai acontecer mais de uma forma mais lenta. Então, assim, esse momento de retomada é um momento realmente da gente aguardar um pouco e ver como é que a economia vai acontecer. Dados recentes que eu estive lendo ontem de uma pesquisa mostra uma queda no PIB mundial em torno de 3%, e no varejo do Brasil se prevê já uma queda em torno de 5,7%. Então, assim, esse é o momento da gente, feito o dever de casa, visto onde a gente precisa melhorar nos nossos processos e procedimentos, deixar um pouco acontecer a retomada e ver o que é que a gente pode fazer daqui para frente. Cláudia, a gente falou até agora de tudo isso que aconteceu e a gente não entrou um pouco no que mudou tanto, né? Porque mudou tudo. Mudou até a forma da gente respirar, né? Então, são tantas mudanças na rotina, a gente fica até preocupado com a saúde mental das pessoas, já agora e depois o reflexo disso em alguns países do mundo está sendo estudado porque tem sido muito forte, né? Você falou toda essa preocupação que tem com seus colaboradores e com essa preocupação social. E aí eu queria entrar contigo nessa questão de como as pessoas se reinventaram na pandemia, né? Como é que você analisa as novas posturas de negócios, os novos estilos de negócio, perfis de negócios, como o delivery, né, que cresceu em massa, como o atendimento diferenciado e personalizado. Foi como se o ser humano partisse para aquela situação, com certeza, muito mais afetiva no mundo. Quer dizer, o ser humano está partindo mais para a espiritualidade, para o atendimento olho no olho, para a situação do carinho de um com o outro, em uma sociedade que vem ainda, nós sabemos, com muita intolerância, muito ódio, mas é como se fosse assim, o chamado para os negócios se reorganizarem a partir do sentimento humano. Você concorda? Concordo plenamente, Virgínia. Olha, em todos os momentos que eu tenho me reunido com os nossos colaboradores, eu tenho colocado uma palavra: ressignificar. Eu vejo que esse é um momento de reflexão e da gente ressignificar as nossas vidas, os nossos valores. E dentro desse contexto entra, sem dúvida, a espiritualidade, né? Eu digo até que a natureza, ela respondeu na hora que o mundo parou.
Nós temos visto aí lugares que antigamente, como Veneza, né? Eu tive lá no passado e vendo Veneza hoje, né? Então, é tudo muito diferente. E esse é o momento realmente da gente refletir, enquanto seres humanos, que contribuição eu estou dando para o próximo e para o nosso planeta, né? Então, dentro desse contexto, eu vejo que as pessoas, elas têm buscado, de alguma forma, até empreender, como eu digo, buscando dentro da sua vocação uma forma. Os hábitos mudaram, e mudaram de uma forma até que eu acho que vão permanecer. Eles mudaram, mas eles não vão desaparecer, retroagir ao que era. Por exemplo, hoje a gente percebe que tem empresas levando o seu serviço até a residência do cliente, fazendo o atendimento na residência do cliente. Temos também aí o crescimento dos deliveries, coisa que a gente não fazia parte do nosso dia a dia, mas hoje eu acho que não é difícil a gente chegar em casa e já ver de onde é que eu vou pedir o meu jantar hoje, o que é que tem de novo, né? Aí para que eu possa pedir. Então, assim, são hábitos, Virgínia, que entraram nas nossas vidas. E, de uma certa forma, eles vão permanecer, certo? Mas, voltando aqui à palavra ressignificar, esse é o momento da gente realmente parar e analisar tudo nas nossas vidas. De que forma, quais eram as nossas prioridades, o que é que eu estava me dedicando tanto que não precisava ser daquela forma. Qualidade de vida, Virgínia, eu acho que o mundo todo está precisando disso. E, com certeza, ter tempo mais para Deus, para si e para Deus. E a partir do momento que a gente se encontra, a gente pode se doar também. Verdade, dividir, né, Cláudia, essa experiência com Deus, essa tolerância com a sociedade. E para encerrar, eu queria a sua mensagem para os pequenos, né? A gente iniciou falando dos pequenos negócios que estão sucumbindo, alguns estão resistindo bravamente, negócios que surgiram na pandemia, né? Pequenos investidores, pequenos negociantes do Brasil inteiro. Sua palavra, como uma mulher de negócios experiente, que está à frente de inúmeras equipes, com uma responsabilidade enorme, mas, acima de tudo, preparada para enfrentar crises, né? Porque quem chega onde você chegou está preparada para lidar com adversidades, claro. Qual é a sua mensagem final para quem está empreendendo agora, para quem está nos negócios, está enfrentando toda essa dificuldade que você conhece bem? A minha mensagem, Virgínia, é que, por mais difícil o momento que nós estejamos vivendo, mas a gente nunca deve perder a esperança e a fé em Deus. Mas eu gostaria de também dirigir essa palavra a todos os nossos governantes, para que eles olhem para esses empreendedores que um dia sonharam, se dedicaram, planejaram nesse seu negócio e que de repente tiveram que abandonar esse sonho, né? Para que eles olhem, porque todos nós fazemos parte do futuro do Brasil. E somos nós que devemos olhar um ao outro. Os pequenos devem ser abraçados nesse momento. Como nós, a exemplo da Guadalajara, nós temos prestadores. Então, vamos nós que pudermos acolher cada um prestador de um serviço que possa nos atender,
valorizar o que nós produzimos. O Piauí, nós temos muitos valores. Então, vamos valorizar o que é nosso, tá? E unidos, eu tenho certeza que nós conseguiremos mais uma vez superar. Mas reforço aqui pedindo para que os nossos governantes olhem para todos nós. Olha, empresário, eu queria agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempo na sua agenda para essa entrevista. Nós sabemos que o Grupo Claudino não é muito se pronunciar, sua mensagem final ficou muito clara. As suas palavras, por mais discretas que sejam, têm um peso grande, nós sabemos, nos mercados. É um momento em que realmente a população se ressente, às vezes até de lideranças mais fortes no meio político, mais determinadas no sentido de olhar para o pequeno, né, para os pais de família que estão precisando aí de emprego, e de pessoas que precisam dos seus negócios, que além de sonhos destruídos, que destrói a mente das pessoas, destrói os sonhos, destrói o dia a dia, é a falta da comida em casa mesmo, é a dificuldade que a gente sabe que tem. Suas palavras foram muito sábias. Agradecer por ter aceito o convite. A senhora falou durante a entrevista aqui, apesar de ter perdido um pai recentemente, apesar de ter tido problemas com Covid na família, que a pandemia é algo divino, é algo de Deus. Então, é preciso muita sensibilidade, muita fortaleza pessoal e espiritual para fazer uma declaração dessa em público em um momento tão delicado que a sua família passa, que os seus negócios passam, a pressão social muito grande por ser um grupo empresarial, um dos maiores varejistas do país. Então, mais uma vez, eu me sinto muito gratificada pela entrevista e dizer que o Gente Negócios está aqui de espaço aberto para uma próxima live, falando aí de mulheres atuando em sociedade, mulheres que são notícia, que são as mulheres aí no Brasil inteiro, e dividir um pouco mais da sua experiência com tanta gente que precisa, né, de conteúdo para seguir em frente nesse momento delicado. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Gratidão, Virgínia, por essa oportunidade. É isso, o Gente Negócios fica por aqui, foi ótimo ter a sua companhia, não esqueça nossas lives todos os dias nesse mesmo horário, 22h15 na rede de Meio Norte. Até a próxima. Gente, tá chegando novidade, mas é novidade boa, não posso falar muito agora, surpresa, porque no lançamento você vai ficar sabendo de tudo em muitos detalhes, tudo para você realizar o sonho de morar bem. Aguarde, vem aí uma grande oportunidade. Chegou a hora de você e sua família viverem intensamente cada momento da vida, com segurança e qualidade de vida. Não perca essa oportunidade. Lançamento em breve. Com o surgimento do coronavírus, tudo mudou. Novos tempos, novos desafios. Ficamos mais em casa, mudamos a forma de trabalhar, de nos proteger e de consumir. Quando a pandemia passar, o mundo não será mais o mesmo. Mas uma coisa nunca mudará. Para o país voltar a crescer, é preciso aumentar a produção e fortalecer a indústria. Juntos, vamos ajudar a reconstruir a economia e o nosso Piauí. Compre produtos da indústria piauiense e da indústria nacional. Nunca foi tão importante investir em imóvel. Investir em imóvel ajudará a recuperar rapidamente milhares de postos de trabalho aqui. Valorize e conheça a qualidade das peças das indústrias de confecção do nosso estado. A gente trabalha para que não falte alimento na sua mesa. Valorize o que é daqui. Dê preferência ao que é produzido no Piauí. FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. iByte. Atendimento pelo ibyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. ITT Net, a sua internet. E FIEP, pelo futuro da indústria.